aqui mais uma live, vamos falar de Capricórnio, né? E uma aula aberta onde nós estamos aqui apresentando cada signo dentro de uma dimensão através de um texto da literatura brasileira. Dentro desse texto, ele simboliza, ele traz, ele nos faz refletir por essa dimensão. E hoje nós vamos estar falando do signo de Capricórnio, o sóbrio Capricórnio, né? E algumas considerações eu quero fazer para que a gente desenvolva melhor o trabalho aqui, é quando eu coloco, né, que cada signo é uma dimensão, né? Eu venho falando assim, o zodíaco é um ciclo completo de uma experiência humana, de uma expressão da vida, de uma expressão cósmica, dependendo da forma que nós vamos estar trabalhando com o zodíaco, nós vamos identificar nele, então, uma simbologia própria de acordo com o que nós estamos trabalhando. Isso é uma riqueza simbólica muito grande, por isso que eu faço, inclusive, um paralelo com a matemática, porque conforme nós estamos trabalhando a matemática, ela cabe em todos os estudos que nós fazemos, devido à ampla extensão da sua simbologia, que cabe em muitas coisas. Assim também a astrologia, né? Então, quando eu digo assim, a dimensão de um signo, eu estou falando que ali existe um conjunto de qualidades, um conjunto de características, um conjunto de pontos que unidos vão traduzir aquela dimensão, aquela experiência, né? Aquela experiência dentro de uma dimensão da vida. E como nós temos então 12 signos dentro da astrologia, dessa ciência holística que é a astrologia, ela coloca assim então que a vida ela é experienciada, vivida, ela se expressa dentro de 12 padrões ou 12 dimensões. Eu gosto mais de usar a palavra dimensão do que padrão, embora exista uma semelhança, mas assim, tudo depende de como a palavra nos inspira, né? Então a palavra é importante que a gente está usando, porque ela vai nos dar uma determinada inspiração daquilo que nós estamos falando, né? E por isso mesmo também que eu uso um texto, né? Que o texto, uma poesia. Hoje eu estou trabalhando com uma poesia, né? Então uma poesia, ela também, dentro daquele conjunto de palavras, ela vai descrever um estado emocional, uma situação, ela vai nos dar uma amplidão através daquela soma, daquele conjunto de palavras. Assim também é o zodíaco, né? Então, um conjunto de signos onde essas 12 dimensões representam a totalidade da vida. Isso é muito grande, né? A gente falar da totalidade da vida, que a vida é grandiosa. Então, e por isso que a astrologia é tão complexa também, né? Porque existe sempre uma combinação desses 12 fatores, dessas 12 dimensões. Cada um de nós tem uma combinação no nosso mapa astral, no nosso mapa de nascimento, mapa natal, dessas 12 dimensões. E cada instante que nós vivemos também tem essa mesma combinação desses 12 padrões, né? Dessas 12 dimensões, que cada um vai experienciar essas dimensões conforme a afinação que ele tem com aquelas qualidades, aquelas características, aquelas pontos que aquela dimensão descreve, né? Então eu posso dizer para vocês assim, que é semelhante a gente ouvir uma melodia, uma sinfonia, por exemplo, porque cada um de nós dentro, quando a gente ouve uma sintonia, cada um de nós vai despertar um sentimento, um estado que depende da experiência de cada um, depende do momento de cada um, então é semelhante, né? E por isso mesmo a astrologia, ela não é estática, ela é dinâmica. Então vamos dizer assim, quando a gente vê, né, a pessoa falar de um determinado... Boa noite, gente, tem gente me cumprimentando aqui. Eu não costumo prestar muita atenção aqui nas pessoas que estão entrando, porque para não me desconcentrar mesmo, né? Mas sejam todos bem-vindos, sou muito grata pela presença de todos aqui. Então, assim, como eu estava colocando, né?
essa dimensão do zodíaco, que é uma palavra que a gente não escuta muito as pessoas falarem, né? A gente escuta as pessoas falarem dos signos, mas não do zodíaco, que o zodíaco quer dizer o conjunto dos 12 signos. Então, quando a gente escuta a pessoa falar, por exemplo, de um determinado signo, ela vai dizer, qualidades positivas, qualidades negativas. Ela está olhando essa dimensão separada desse conjunto. E quando ela separa desse conjunto, perde, né? Perde muito da simbologia. Então, quando eu digo assim que a astrologia é dinâmica, porque toda vez que nós estamos interpretando um símbolo astrológico, isso é uma coisa muito primordial quando a gente fala de astrologia. Porque quando a gente separa, né, uma parte do todo, é como se você escutasse, como eu falei, dei o exemplo da melodia, é como se a gente escutasse só uma nota na sinfonia. Mas se a gente escuta só uma nota, a gente perde todo aquele estado que aquela melodia pode nos elevar, pode nos despertar, porque nós só estamos escutando uma nota, né? Então é semelhante. E aqui hoje nós estamos falando do signo de Capricórnio. E é uma coisa assim que eu estava hoje examinando, né, a respeito desse momento, assim, né? Porque quando eu vou fazer a live eu já fico ligada durante o dia e alguns pensamentos vão surgindo e tal. Então é um ponto assim, né, que a gente está vivendo um momento que é um momento assim, final do ano, né? Então nós temos dois momentos importantes dentro da humanidade, dentro, assim, vamos dizer, de uma consciência coletiva, do inconsciente coletivo, de como isso é ativado no signo de Capricórnio, que é o Natal e a entrada do ano novo, que também acontece dentro do signo de Capricórnio. Uma das coisas de Capricórnio é paciência com as adversidades, né? Ter paciência, concentração com as adversidades. Então, é isso, né? Estamos tendo que retomar aqui devido a um problema técnico com a internet, mas é isso, né, cara? A gente precisa ter perseverança. Bom, eu estava assim, vou retomar do ponto que eu finalizei aqui antes da interrupção. Então, o que eu estava tratando era exatamente de que dentro desse período do ano em que nós temos o Natal e o Ano Novo, nós estamos dentro do período Capricórnio, da dimensão de Capricórnio, né? E estamos lidando com um ano que é um ano que foi bastante exigente para todos nós e que eu posso colocar assim, né? Dentro desse ano nós tivemos uma conjunção planetária, que foi Plutão, conjunto Saturno, conjunto Júpiter, que trouxe uma tônica ao ano bastante. Dentro dessa conjunção aconteceu no signo de Capricórnio e trouxe durante o ano uma experiência para todos nós de essa dimensão de Capricórnio, né? Que é como eu falei, Capricórnio é um signo de terra. Então, dentro do zodíaco, né, daquilo que eu coloquei, né, desse cinturão energético, onde cada signo representa uma dimensão da totalidade da vida, Capricórnio ele ocupa o 10º lugar, né? Então nós estamos vindo de Escorpião, de Sagitário, chegamos em Capricórnio. Escorpião nós lidamos com mergulho interior, onde ali a gente fez toda uma reflexão e uma depuração de sentimentos para a gente chegar ao novo horizonte, que é o que Sagitário nos fala, né? Que existe um horizonte além para a gente conquistar. Então tem nós trabalhamos na live anterior com o aspecto da orientação, qual é a tua orientação, né? E nós estamos aqui no signo de Capricórnio, no final do ano. Então, assim, dentro daquela reflexão que eu estava fazendo, né, que eu falei para vocês, que ao longo do dia eu faço algumas, assim, fico refletindo sobre o tema da live, né? E então, assim, que é um momento em que nós, todo final do ano, né? Todo final do ano, a Capricórnio é um signo que faz a gente botar o pé no chão, né? Nós avaliamos o ano segundo a realidade que nós nos encontramos, né? Então, todo final do ano, esse final do ano que eu estou falando desse período, que é ali onde entra, 21 de dezembro, entra Capricórnio, a gente vai fazer esse exame a partir desse período. Então logo no início nós temos dois eventos que são eventos
bastante significativos. O Natal, que é um evento muito ligado assim à família, à união da família, do nosso, de receber, né, no nosso âmago essa força do amor divina, e isso traz reuniões que são reuniões familiares, né? Então o Natal é vivido em família, muitas vezes festejado em família, né? A reunião da família. E logo depois a gente tem o Ano Novo, né? Que é onde se inicia o Ano Novo, que a gente chama o Ano Novo profano, porque o Ano Novo astrológico ele vai acontecer no equinócio de março, quando entra Áries, né? E esses dois signos, Capricórnio e Áries, eles são dois signos que nós, de ritmo cardinal, que na astrologia quer dizer assim, são dois signos de ação, né? Que despertam a ação, despertam o movimento. Mas esse movimento é despertado diferente dentro da dimensão de cada signo destes. Enquanto o Capricórnio é o despertar da ação pelo reconhecimento, de botar o pé no chão e entrar em contato com a nossa realidade, Áries já é lá, que vai acontecer em março, já é um despertar da ação em que nós estamos sendo movidos por algo que nós vamos conquistar, que nós damos início àquela conquista, né? E é muito interessante isso ser vivido nesse período, porque é importante a gente saber essa nossa realidade, esse nosso pé no chão, aonde que nós nos encontramos e qual o trabalho que é solicitado pela vida a nós fazermos, né? Porque, deixa eu tirar minha gatinha daqui, vem cá para o meu colo, bem. Porque o signo de Capricórnio, né? Ele, dentro da ordem dos signos de terra, ele é o terceiro signo de terra. Então a gente tem Touro, Virgem, Capricórnio. Então nós estamos falando aqui da finalização de um movimento que vai acontecer em Capricórnio, que determina a realidade, e depois nós temos Aquário e Peixes, que são já signos de mudança e de transição. Minha gatinha tá aqui. Então assim, né? Eu gosto muito da companhia dela, né? Mas eu preciso ter atenção para não derrubar as coisas aqui. Então assim, esse 10º signo, o terceiro signo de terra que eu estou tratando, enquanto Touro ele vem falar dos valores, quais são os valores que regem a nossa vida, Virgem vem falar da nossa rotina, daquilo que nós precisamos estabelecer como hábito, como processo para a gente trazer uma melhoria, uma qualidade de vida, Capricórnio ele vem nos falar o que nós conquistamos com aquilo. Então Capricórnio, quando eu falo assim, pé no chão, é aqui e agora. Está dentro de um nível concreto, dentro de um nível prático, dentro de um nível real. E por isso mesmo ele é um signo que ele vai ter então uma frieza ao lidar com isso. Porque ele não está falando, ele não traz essa dimensão, ela não está falando para nós daquilo que nós podemos alcançar, daquilo que nós podemos... Não, ela fala assim, daquilo que nós de fato conquistamos. Ou seja, do que nós de fato somos capazes, né? Porque é o tempo que revela se aquilo que nós fazemos é aquilo que nós estamos construindo aquilo que nós queremos, né? E Capricórnio é o tempo de olhar sempre para o agora e obter os resultados no agora. Então ele é um signo que ele trabalha bem no presente. Mas é interessante que ele trabalhe no presente para que todo dia, dentro desse trabalho que a gente faz, examinando os resultados no presente, ao longo da vida, ele construa uma vida, uma realidade sólida, uma realidade própria, a realidade que ele quer construir. E por isso que eu trouxe esse tema, né, através de uma pergunta que é: você constrói a sua própria realidade? Você, dentro desse exame que nós estamos fazendo nesse período do ano e que todos nós nesse momento fazemos, né, por um movimento coletivo mesmo, que estamos todos nós refletindo sobre o decorrer do ano, nós estamos avaliando isso, se aquilo, como nós nos encontramos, a nossa realidade hoje corresponde, não é nem corresponde, se na realidade que nós temos hoje nós conseguimos construir algumas coisas que nós determinamos. Então é importante essa fase, gente, a gente fazer esse exame
e observar o que sim, o que não, para quando nós entrarmos lá em março, a gente poder ter uma direção bastante assertiva do que a gente quer construir. E aqui a gente está falando assim de um cronograma, de uma cronologia que está dentro do símbolo de Capricórnio, né? Saturno, regente de Capricórnio, ele dentro da mitologia, ele é Cronos, né? Então, cronologia quer dizer a medição do tempo dos resultados que nós estamos nos propondo, né, a construir hoje. Então, existe uma relação com o tempo. Capricórnio tem uma relação direta com o tempo. E ele é o 10º signo, né? Então, eu sempre estou trazendo assim uma leitura assim dessa posição numérica, né, de qual é o degrau numérico que ele se encontra dentro do signo, né, dentro do zodíaco. E Capricórnio, ele sendo o 10º signo, a gente pode dizer assim, ele tem dentro dele, né, a presença do 1, né, que a gente pode dizer que o 1, porque o 1 e o 0, matematicamente, nós temos um sistema que é um sistema que a gente diz o sistema decimal. Nós temos 10 números. Então, todas as combinações numéricas são feitas com esses 10 números, né? E nós temos, então, dentro do 10, a presença do 1, que quer dizer um princípio, mais ou menos no tempo. O 1, ele é uma origem, a gente pode dizer assim, e o 0, que ele é o tudo e o nada. Então, vamos dizer assim, o 0, conforme a posição que ele se encontra em relação ao outro algarismo, ele tanto pode dar um valor ampliado a esse algarismo, como não, né? Então, existe aqui a presença, que é o 1, e a ausência, que é o 0. Né? O 0, ele estando à esquerda, ele não vai fazer diferencial, ele não diferencia o valor do número, tanto que a gente tem aquela expressão, é um 0 à esquerda, ou seja, não faz diferença. Mas se ele estiver à direita do número, isso quer dizer assim, que pode ser 10, que pode ser 1, pode ser 10, pode ser 100, pode ser 1000. Conforme a presença desse 0, ele tanto vai estar representando aqui uma grandeza, né? Então o 0 aqui representa uma grandeza. Mas, então vamos dizer assim, agora a gente olhando o 0 pelo 0, né? O 0, ele quer dizer a ausência, onde a gente não tem, a gente vai dizer, eu tenho 0 disso. Mas ele também, ao lado do numeral, ele representa uma presença. Então, dentro dessa posição do 10º signo, a gente vai ter aqui uma avaliação daquilo que nós queremos ter, presença, e aquilo que nós não temos, ausência. Capricórnio trabalha exatamente com essa dinâmica aqui, né? Então, uma das coisas que é falado assim de Capricórnio, é um signo que ele vê tudo pelo lado mais negativo, porque ele vai olhar por aquilo que falta, ele não vai olhar por aquilo. Então, existe isso de presença, mas para que eu possa ter uma grandeza maior disso, eu vejo que tem de falta, porque aquilo ali precisa ser preenchido. Então, é essa a dinâmica que nós estamos trabalhando aqui no signo de Capricórnio. Então, nesse momento, é o momento em que nesse balanço que a gente está fazendo no final do ano, a gente avalia isso, dentro desse momento eu conquistei aquilo que eu tenho de presença, aquilo que eu conquistei, que faz parte da minha realidade e que é algo que está de forma presente na minha vida, e aquilo que faltou, aquilo que está ausente, né? Mas é dentro daquilo do 0, vamos dizer assim, é o 0 que ele vai projetar esse número, a grandeza desse número, porque 2 zeros é 100, 3 zeros é 1000. Então vamos dizer assim, aquilo que nos falta nos dá o poder de ver como que nós podemos fazer aquilo crescer e se tornar uma presença mais grandiosa, mais poderosa, com mais autoridade, né? Então tem um movimento
dentro da dimensão de Capricórnio, que é a dimensão assim de aquilo que está como ausência, a gente fazer um esforço para construir e obter ali uma presença e diante dessa presença uma autoridade. Nós adquirimos uma autoridade por aquilo que nós trabalhamos e transformamos e preenchemos aquela ausência com algo que foi desenvolvido dentro de nós. Ultrapassamos os nossos próprios limites, né? Então, é um trabalho que ele é um trabalho assim feito dentro do tempo, né? Porque todas essas conquistas que eu estou colocando aqui, que é aquilo que a gente vê como ausente, que nós Capricórnio é um signo que ele fala do esforço para nós construirmos a nossa realidade conforme aquilo que nós podemos. Mas o nosso poder, ele está relacionado àquilo que nós nos colocamos como limite. Então, na medida que a gente trabalha em cima dos nossos limites, nós ampliamos o nosso poder. Então, o limite, ele tanto pode ser o limite como algo que nos retém, como ele pode ser algo que nos gradua, que se torna um degrau de transformar algo que nós temos em algo que nós tornamos aquilo presente pelo esforço em cima do limite. Essa é a tônica do signo de Capricórnio. E por isso que é um momento em que a gente, nesse momento que nós estamos, todos nós, porque o Sol está transitando pelo signo de Capricórnio, a gente está prestando mais atenção nos limites, né? Então é assim, é um período do ano sensível. Mas ele não é um período do ano sensível assim de que a gente está, vamos dizer, sensível emocional. A gente está emocionalmente, mas não é um sensível de delicadeza, de transcendência. Não, é um sensível da gente estar com a vida colocando nosso pé no chão e dizendo, isso é algo que precisa trabalhar essa falta, precisa desenvolver qualidades. Então Capricórnio, ele tem essa regência de Saturno também, que ele também é representado, né, chamado como um mestre. Então é um momento onde a gente está ali vendo os nossos resultados, o que nós obtemos e o que nós precisamos ainda trabalhar para que no próximo, um ano ainda, para que no próximo ano nós tenhamos um resultado melhor, né? Então é assim, isso tudo, como eu falei, é dentro da subjetividade do tempo, né? Então o tempo, ele é misterioso, né? Eu trouxe aqui uma poesia para a gente trabalhar dentro dessa tônica de Capricórnio, que é uma poesia assim forte, uma poesia bem forte, mas que é bem dentro dessa ponto, desse trabalho que eu estou aqui descrevendo, que todos nós, né, nesse momento estamos chamados a desenvolver. Aí tem uma observação que eu quero fazer também para que a gente entenda dentro, porque a gente também está trabalhando o mapa, né? Então entenda dentro do nosso mapa, né? Que é assim, as pessoas que têm o Sol em Capricórnio, Lua em Capricórnio, ascendente nesse signo, elas são pessoas que a tônica da vida delas vai estar dentro dessa dimensão de Capricórnio. Quem não tem Capricórnio dessa maneira no mapa, essa tônica ela vai estar presente na área do mapa regida por Capricórnio. E isso é com todos os signos, né? Então é assim, quando nós temos esses três elementos, né, ascendente, Sol e Lua, que são três pilares da nossa personalidade, da nossa dimensão, da nossa personalidade dentro de um signo, aquele signo ele faz parte da nossa fundamentação, vamos dizer assim. Então nós vamos trabalhar com aquela dimensão de uma forma mais presente na nossa vida. A vida traz aquela tônica para nós, né? E a pessoa em si, ela vai ter esse acesso, ela tem um canal com essa dimensão. Então ela tem um acesso com essas qualidades, que ela tem um acesso direto, vamos dizer assim, com essas qualidades. Aquilo é um recurso que ela tem. Mas todo recurso que nós temos, nós devemos aprender a usar, porque a forma como nós usamos esse recurso, ele vai estar expresso pelos aspectos que os planetas têm. Então, como eu falei, a astrologia é sempre um conjunto, né?
Então isso tanto pode ser algo que pode ser difícil ou fácil, mas a pessoa vai ter que trabalhar com essa dimensão, né? Então eu trouxe aqui uma poesia, que é uma poesia do Carlos Drummond de Andrade, está aparecendo a segunda vez aqui no nosso estudo, né? Que é uma poesia que ele escreveu na década de 30, na época em que estava todo o movimento vindo da Segunda Guerra Mundial, em que essa poesia se intitula Os Ombros Suportam o Mundo. Então vamos abrir a simbologia do Capricórnio dentro dessa poesia tão forte, né? Os ombros suportam o mundo. Chega um tempo em que não se diz mais meu Deus. Tempo de absoluta depuração. Tempo em que não se diz mais meu amor, porque o amor resultou inútil. E os olhos não choram, e as mãos tecem apenas o rude trabalho, e o coração está seco. Em vão batem a porta, não abrirás. Ficaste sozinho, a luz apagou-se, mas na sombra teus olhos resplandecem enormes. És tudo certeza, já não sabes sofrer, e nada esperas de teus amigos. Pouco importa bem a velhice. Que é a velhice? Teus ombros suportam o mundo, e ele não pesa mais que a mão de uma criança. As guerras, as fomes, as discussões dentro dos edifícios provam apenas que a vida prossegue, e nem todos se libertaram ainda. Alguns, achando bárbaro o espetáculo, prefeririam, os delicados, morrer. Chegou um tempo em que não adianta morrer. Chegou um tempo em que a vida é uma ordem. A vida apenas, sem mistificação. Carlos Drummond de Andrade, nosso grande poeta. Então, assim, estudando Capricórnio por essa poesia, né? Ele inicia a poesia dizendo assim, chegou um tempo. E isso é uma relação que eu falei, que Capricórnio tem uma relação direta com o tempo, né? Porque quando ele diz assim, chegou um tempo em que não se diz mais meu Deus, tempo de absoluta depuração. Chegou um tempo em que não se diz mais meu amor, porque o amor resultou inútil. Parece inicialmente algo bastante depressivo, né? Negativo, mas é uma coisa muito linda a poesia, porque a poesia, na medida que a gente vai trabalhando o conjunto de palavras, ela vai se revelando, né? Então, quando diz aqui, chegou um tempo, quer dizer assim, chegou um tempo do conhecimento do nosso potencial, em que nós reconhecemos que nós precisamos fazer um trabalho sobre nós mesmos. E é um trabalho que é a construção do nosso próprio caráter, dos nossos próprios valores, a construção da nossa própria realidade que depende da nossa atitude. E Capricórnio é um signo de atitude. Então, quando ele diz assim, chegou um tempo em que não adianta dizer mais meu Deus, é não pedir um auxílio externo, é trazer toda aquela realidade para dentro de si e buscar dentro de si os recursos que você tem para trabalhar diante daquela realidade, aquela consciência de si que você adquiriu. Então, e aqui quando ele diz não adianta de pedir meu Deus, porque aquele trabalho é um trabalho de construção de si mesmo, de transformar todos aqueles degraus que nós viemos vindo do zodíaco em algo concreto na nossa vida, né? Então, quando ele coloca esse potencial, não adianta dizer meu Deus, é a gente conhecer as nossas fraquezas. Porque ao nós conhecermos as nossas fraquezas, nós vamos ter também a força de lidar com elas, né? Então, quando ele fala, é um tempo onde falta, eu quero que eu falei um pouco antes, né? Nós temos o 1 e o 0. Capricórnio trabalha pela falta. Então ele vai dizer assim, aquilo que me falta, não adianta, isso não é algo que eu possa obter do externo. Não adianta eu pedir, eu preciso construir. Pela própria consciência dos meus limites, né? Então, quando ele coloca isso, ele coloca assim, que é uma consciência de si.
E quando ele fala assim, tempo de absoluta depuração. Depuração é nós trabalharmos, construirmos os nossos princípios morais. Capricórnio é um signo que ele vem falar assim do correto, do verdadeiro, dos princípios morais que precisam estar alicerçados dentro da nossa vida. Então, por isso ele é um signo também que ele é conservador, vamos dizer assim. Mas esse conservador não quer dizer antigo, ele quer dizer assim, conservar os princípios morais, os princípios que regem uma vida nobre. Porque, como eu falei, né, nós estamos sendo colocados, a Capricórnio coloca o pé no chão. Então, quer dizer, o que você tem dentro da tua vida, que reflete na tua vida, naquilo que você está construindo, dentro dos teus princípios morais. Isso não está relacionado com Deus, isso está relacionado contigo. Isso está relacionado com a formação do caráter do ser humano, né? E a formação do caráter, ele é depurado através das experiências que nós vivemos na vida. Então, vamos dizer assim, a gente vai revelar o nosso caráter quando nós nos deparamos com uma determinada situação, conforme a escolha que nós temos, a pessoa ali ela revela o seu caráter, né? Mas o caráter é algo que pode ser trabalhado. Então, se nós vemos em nós algo que mostra uma falha no nosso caráter e nós identificamos aquilo, não adianta a gente dizer, ai meu Deus, a gente precisa ter disciplina, a gente precisa ter firmeza, a gente precisa ter uma perseverança para trabalhar com aquele ponto e elevar aquele ponto para que um princípio moral que esteja ausente, ele se faça presente. E isso vem pelo esforço de cada um, e isso vem por um olhar que é um olhar frio diante da nossa vida, identificando isso que nos falta e que precisamos adquirir. Porque é aquilo que eu falei assim numa outra live, nós estamos aqui dentro de um caminho de desenvolvimento. E dentro desse caminho de desenvolvimento nós vamos nos deparar também com as nossas... também não, é assim, né? Vou falar de uma outra maneira, que é a maneira mais correta, é assim, a nossa realidade corresponde àquilo que nós estamos construindo dentro de nós como caráter. Então, aquilo não tem algo que a gente vai dizer, ah, meu Deus, por que isso aconteceu, né? Ah, meu Deus, me auxilia a resolver isso aqui. Não tem essa presença de que algo pode resolver aquilo para nós. Nós precisamos estar trabalhando diante daquilo. Mas também eu posso dizer assim, né? Quando ele fala assim, isso, né? Chegou um tempo em que não se diz mais meu Deus, ele também está falando de um tempo onde a vida está sendo severa, que ela descreve todo o movimento capricorniano dentro de um ano em que nós lidamos com assim esses limites, em que nós precisamos nos aceitar limites que estão sendo colocados e trabalhar diante desses limites para a gente se desenvolver, e é através da nossa firmeza, através dos nossos valores, dos nossos princípios, desses princípios que eu falo, né, universais, que nós vamos atravessar tudo isso. Então Capricórnio, ele fala desse esforço que é necessário para que a gente possa construir a nossa vida de uma maneira, em uma realidade, uma correção do nosso caráter, uma correção da nossa atitude, de uma correção que a vida coloca para nós. Então, se nós estamos lidando com esse momento difícil, a vida está nos ensinando que é um momento em que nós precisamos corrigir algumas coisas. E para corrigir isso, nós precisamos ter perseverança, firmeza e uma certa frieza também. Por isso, o Capricórnio também é um signo que ele é um tanto frio, né? Quando ele diz assim também, tempo em que não se diz mais meu amor, porque o amor resultou inútil. Então, quando ele está falando aqui que o amor resultou inútil, ele não está dizendo que o amor é inútil. Ele está dizendo que para lidar com essas questões que nós precisamos trabalhar e trazer esses princípios morais, de valores,
da direção que nós queremos ir e o esforço que precisamos corrigir em algumas coisas que nos falta, nós não vamos conquistar aquilo através de um tratamento suave. Então, quando eles dizem o amor resultou inútil, quer dizer que ali não adianta a gente ter algo que nós estamos lidando com suavidade ou com uma leveza. Não, ali nós precisamos ter uma frieza para lidar com aquilo, justamente para a gente poder trazer aquilo, a presença, aquilo que falta, né? Trazer a presença daquilo que falta. Então, quando ele coloca também e os olhos não choram e as mãos tecem apenas o rude trabalho e o coração está seco. E os olhos não choram porque é uma clareza que se mostrou de uma realidade em que se tem uma consciência do que se deve fazer, do que é preciso fazer. Nós aqui, assim, eu falei uma consciência, né? Mas nós estamos trabalhando aqui com a primeira estrofe, então eu vou dizer assim, com o encontro, a gente se deparar com alguma coisa que a gente enxerga que aquilo é preciso fazer. E por isso as mãos tecem o rude trabalho, o coração está seco. Há uma insensibilidade para não entrar em uma lamentação, para não entrar em uma excessiva sensibilização com a ausência, para que se tenha força de desenvolver aquela presença que é necessária desenvolver, né? Então, conectar aqui com como que nós queremos forjar o nosso próprio eu, como que nós nos deparamos com algo que faz parte do nosso caráter e que precisa ser corrigido, porque aqui, né, nós somos humanos e os humanos estão dentro de um caminho de aperfeiçoamento, né? Então não passar a mão na cabeça de si, não ser condescendente consigo mesmo. Então Capricórnio é um signo duro por isso, porque ele não vai apresentar uma condescendência, uma suavidade, passar a mão na cabeça, ele vai apontar aquilo, né? Então a pessoa que é de Capricórnio, isso é algo que ela vai apontar. Mas lembrem, eu estou colocando aqui essa dimensão como uma experiência que todos nós vivenciamos. Então, a pessoa que tem esse signo em evidência, que é, como eu falei, Sol, Lua, Ascendente, Capricórnio, ou Saturno destacado, também traz esse aspecto no mapa, ela é algo em que ela tem esse rigor. Então, aqui quer dizer assim, as mãos tecem o rude trabalho e o coração está seco. Existe um rigor para tratar aquilo, né? Para que se possa aqui assumir a responsabilidade necessária de trazer o que é necessário, a presença, aquilo que nós queremos, né? A presença no nosso ser, né? E na nossa vida. Porque o que ocorre? A nossa realidade, existe o princípio, né, da correspondência dentro da astrologia. É um dos princípios herméticos, dentro dos 7 princípios herméticos que estão dentro da astrologia. Mas aqui estou ressaltando o segundo princípio hermético, que é a lei da correspondência. Assim no alto como embaixo, assim embaixo como no alto, assim dentro como fora, assim fora como dentro. Então existe uma correspondência aqui. Então a realidade da nossa vida, ela é uma expressão de quem nós somos. E por isso que ao gente se transformar, a gente muda a realidade, né? Então existe aqui um rigor a se tratar alguns pontos que precisam ser corrigidos para que a nossa realidade de fato mude, né? Que a vida de fato mude, né? Então, e aí eu falei assim, né, que existe uma relação que é uma relação com o tempo, né? Então, quando ele fala assim, chega um tempo que nós identificamos que aquilo é nosso, né? Então, não adianta projetar na vida, não adianta projetar no outro, não adianta buscar um auxílio. Necessitamos desenvolver essa disciplina, essa força, essa transformação em nós mesmos, né? E aqui eu quero falar um pouco assim a respeito dessa questão do tempo, né? Chega um tempo, né? Porque o tempo, ele tem um caráter subjetivo. Então vamos estudar aqui esse tempo de Capricórnio, né?
o tempo, a gente pode dizer assim, o tempo, ele tem um caráter que ele é um caráter, vamos dizer, subjetivo, que é tudo aquilo que faz parte de nós, da nossa memória, dos nossos sentimentos, que nós vivemos, e que traz à nossa realidade uma ausência, porque uma ausência daquilo que nos dificulta construir alguma coisa, porque a nível do sentimento nós não adquirimos aquilo dentro da nossa estrutura emocional. Isso faz parte da nossa relação com o tempo. Como o tempo, ele tem também o caráter também, que é o caráter do prático, né? Então vamos dizer assim, o tempo ele tem um grau subjetivo e um grau de realidade, e essas duas coisas se se fundem, né? E a nossa realidade é um reflexo dessa fusão. Então existe uma relação aqui que é uma relação em que a gente deve, ao mesmo tempo que nós estamos lidando com um significado que ele é subjetivo, nós estamos lidando com uma realidade que ela é concreta. Então, Capricórnio, ele vem falar daquilo que é real, daquilo que é concreto, daquilo que nós temos uma resposta prática, concreta. E como que essa resposta prática, concreta, ela revela o que nós somos capazes, né? Então, a gente só descobre aquilo que nós somos capazes dentro do tempo. Então, o tempo revela as nossas capacidades. Mas nós somos um ser que estamos constantemente lidando com limites, e dependendo da forma como nós nos relacionamos com os limites, nós vamos ampliar a nossa capacidade ou nós vamos nos tornar rígidos. Então a gente vai ter essa expressão de Capricórnio, né? Então nós tanto vamos ver, né, essa expressão de Capricórnio, que é, se ele tem uma relação positiva com o tempo, e positiva eu estou falando assim, essa absoluta depuração que é falada na poesia, ele traz aquela responsabilidade para ele trabalha com essa construção de si mesmo, trazendo essa responsabilidade para si, ele vai ter uma relação com o tempo positiva, né? Positiva no sentido assim, ele se torna cada vez mais capaz de sua autorrealização. Agora, se essa relação que a pessoa tem, ela é negativa no sentido dos limites a conterem, a oprimirem, a ser obstáculos na vida dela, e no lugar dela trabalhar, ela se bate naquele obstáculo e se ressente, não dando o limite, porque Capricórnio é um signo de limite, fazendo com que todo esse tempo emocional que existe dentro dela, ela não limite esses sentimentos em prol de uma realização, ela vai falar muito da falta, né? Então ela fala muito daquilo que faltou a ela, e que aquilo que faltou a ela trouxe a ela aquela realidade. Então isso acaba trazendo uma expressão dessa dimensão de Capricórnio endurecida, rígida, rabugenta, intolerante, intolerante inclusive com o futuro, porque ela lida com essa falta de uma forma muito rígida, muito dura, né? Tanto um como o outro tem como, para desenvolver, para vencer os limites, o que nós temos? O trabalho, né? Então, o trabalho, ele é um ponto importante para Capricórnio. E quando a gente fala assim, do trabalho que a gente faz como carreira, é porque Capricórnio ele tem essa construção de algo que vai se tornar estável, que vai trazer a ele uma realidade, que a vida dele se constrói dentro dessa realidade. Então a gente pode dizer assim, ele é o 10º signo, e a cúspide da casa 10 é o meio do céu.
Então a gente tem assim, na cúspide da casa 1 é o próprio ascendente, a cúspide da casa 10, casa de Capricórnio, é o próprio meio do céu. E o meio do céu, ele sinaliza, simboliza aquilo que nós construímos no mundo. Então, esses limites que eu estou tratando aqui de Capricórnio, ele é diferente dos limites de Escorpião, ele é diferente dos limites de Virgem, dos limites que nós já tratamos. Ele é aquele limite que o mundo mostra pra gente que nós estamos tendo aquele limite, entendeu? Então, essa relação de Capricórnio com o tempo e o limite está dentro da construção daquilo que ele está trabalhando ao longo da vida dele, aquilo que ele está construindo ao longo da vida dele. E a gente pode dizer assim, que o trabalho que nós fazemos todo dia, o trabalho que nós nos dedicamos por um longo tempo e que vai mais adiante nos identificar no mundo como uma carreira, uma pessoa que ela é reconhecida por aquele trabalho, é aquilo que nós construímos com todas essas embates com o mundo, né? Então, quando ele diz aqui, é um tempo em que as mãos tecem um rude trabalho, o coração está seco, quer dizer, é não esperar que o mundo passe a mão na tua cabeça, porque ele não vai passar a mão na tua cabeça. Para você vencer aquele limite, você vai ter que lidar com a tua própria força, a tua própria disciplina, a tua própria firmeza e a tua frieza diante daquilo que você vê que te falta, para conquistar aquilo que você quer. E essa conquista é a conquista de estabelecer uma realidade na tua vida, né? Então, quando essa pergunta que eu fiz, né, você constrói a sua própria realidade, quando nós nascemos, né, nós lidamos com uma realidade do mundo. Cada um de nós, as gerações, ela lida com uma realidade que o mundo se encontra. Então, nós temos uma parte da nossa realidade, ela já vem como uma solicitação, como um terreno que ele se encontra de uma determinada forma e que nós precisamos saber trabalhar com aquele terreno para poder construir a nossa própria realidade. Mas, se a gente trouxer só o que o mundo solicita, é o externo que vai nos impor uma realidade. Então, essa poesia, quando ele fala aqui, na segunda estrofe, que ele já fala assim: em vão batem a porta, não abrirás. Ficaste sozinho, a luz apagou-se. Mas na sombra teus olhos resplandecem enormes. Em vão batem a porta fechou, né? Porque essas qualidades que eu estou falando, a gente desenvolve dentro do trabalho com a gente mesmo, dentro da solidão. Então essa é a solidão que se fala de Capricórnio. Ele é um signo que as pessoas de Capricórnio, elas são mais reservadas, elas são mais solitárias, em função de um trabalho que é feito dentro do seu caráter, da sua construção, que ele só é feito na solidão. Ele só é feito da pessoa com ela mesma. Mas é da pessoa com ela mesma lidando com essas condições que o mundo nos propõe, que a realidade dessa geração, desse tempo que nós nascemos, nos impõe, né? Porque, como eu falei, né, a gente tem essa correspondência dentro e fora. Mas existe uma realidade de um determinado tempo em que nós vamos vivenciar aquilo, né? Porque é uma realidade coletiva, é uma realidade social, que nós somos um instrumento dentro desse conjunto de mudança. A nossa mudança pessoal traz uma mudança social, mas isso é feito ao longo do tempo. Então a gente está entrando assim numa era onde a gente assim já entrou, né? Mas estamos agora dentro de um movimento mais evidente, mais crescente dentro desse novo tempo, em que as nossas mudanças de hábitos vai levar um tempo até isso se estabelecer. Então, esse é um instrumento dessa dimensão do Capricórnio, o tempo, né? Então, e quando assim a gente diz a paciência de Capricórnio, a paciência dele esperar o tempo propício para agir,
Porque uma das coisas de Capricórnio, então aqui quando está falado assim, né? Em vão batem a porta, não abrirás. Ficaste sozinho, a luz apagou-se. Não abrirás porque ele não quer se distrair com essa realidade externa, porque ele está construindo dentro de si, desenvolvendo dentro de si força de atitude, firmeza, perseverança, para ele poder se colocar no mundo com sua própria, né, construindo a sua própria realidade. Então ele não se distrai com ele dentro desse movimento que ele é feito solitário. Ele não vai permitir a ele mesmo uma distração com aquilo que ele não está comprometido. Então ele é muito focado no que está comprometido. E ali, aquele foco é onde ele vai concentrar a sua energia, onde ele vai ter um certo isolamento para ele concentrar essa energia, para que ele possa adquirir essa certeza que ele fala mais adiante, né? Porque mais adiante ele fala assim: ficaste sozinho, a luz apagou-se. A luz apagou-se, ele está no momento em que toda essa distração externa não chama a sua atenção, né? Não desperta o seu olhar. Ele está introspectivo, ele está dentro de si. Mas dentro de si, quando ele fala a luz apagou-se, ele está dizendo assim, ele está em contato com as suas próprias fraquezas, os seus medos, as suas inseguranças. Porque Capricórnio tem uma forma de colocar assim, que ele é muito com uma certa autoridade, mas não quer dizer que toda aquela autoridade que ele apresenta externamente, ele internamente tem toda aquela segurança. Mas ele vai agir de uma forma muito firme. Mas dentro dele, ele constantemente está fazendo esse trabalho que eu estou falando aqui, de trabalhar com as suas inseguranças, né? Os seus medos, né? E aquele movimento que eu falei, né, da pessoa trabalhar com o tempo de forma positiva ou negativa, né? Então vamos dizer assim, se ela trabalha com o tempo de uma forma positiva, ela reconhece uma insegurança, ela trabalha em cima daquela insegurança, ela vai assim ter uma disciplina em relação àquilo que a pessoa se impõe, e um dia aquela insegurança ela vence, ela se transforma numa segurança. A pessoa que trabalha de forma negativa, ela vai lidar com aquela insegurança, e aquela insegurança, como ela retém, então ela tem medo de fazer as conquistas. Então ela é uma pessoa que ela vai lidar com muito, ele vai ser muito cauteloso, ele vai ser muito precavido, ele vai ser muito restritivo, ele não muitas vezes não aproveita uma oportunidade, ele não arrisca uma oportunidade, porque ele está lidando com esse tempo de mudar essa sombra, incerteza, de uma forma negativa, né? Então, quando ele fala lá adiante, ele diz assim: mas na sombra teus olhos resplandecem enormes. Bonito isso, né? Essa luz que resplandece nos olhos é interior. Então existe uma segurança que ele adquire interior, que externamente pode estar havendo uma situação muito obscura, mas internamente ele é certeza. Então ele fala: és tudo certeza, já não sabes sofrer, e nada espera de teus amigos. Quando ele diz és tudo certeza, já não sabes sofrer, quer dizer assim, essa luz interior desse trabalho que ele está depurando, chegou um tempo de absoluta depuração que ele está se depurando, traz a ele uma certeza, traz a ele uma segurança, uma firmeza interior, em que o sofrimento não o abala. Ele pode até sofrer, mas quando ele fala já não sabe sofrer, o sofrimento não abala a pessoa, né? É um processo de amadurecimento, né? Então Capricórnio, ele fala desse processo de amadurecimento que todos nós passamos, né? E que tem dois momentos, que são dois momentos assim que eu vou colocar aqui, que é forte para todos nós, que é a idade de 28, 29 anos,
58, 59 anos. Dentro dessas idades, nós estamos lidando com processos de amadurecimento, que é o famoso chamado retorno de Saturno, que as pessoas têm tanto medo, né? Então, vai acontecer o retorno de Saturno, o que vai acontecer comigo? Você vai se tornar mais seguro, você vai se tornar mais forte, você vai amadurecer. Se você não ficar retido no medo, se você não ficar retido na realidade que naquele período chegou o tempo de saber do que de fato você é capaz e o que de fato você quer vencer de limites para que você se torne mais capaz, né? Então tem essa conexão aí que cada um de vocês, tá, gente, que é Capricórnio, observem como que vocês estão se conectando com esse tempo, né? Porque é aquilo, chegou um tempo, Capricórnio, esse tempo é sempre o agora, então se vocês estão conectando com esse tempo de uma forma positiva, de uma forma negativa. Isso é uma autoobservação, é uma coisa que eu falo aqui nas lives, né, que esse trabalho que eu venho desenvolvendo com vocês, a autoobservação é importante, para a gente saber como que a gente está lidando com esse tempo, né? Se relacionando com esse tempo de amadurecimento, né? Então, quando ele fala e nada espera de teus amigos, ele traz a responsabilidade da vida dele para ele. Então, ele não conta com o externo, ele não conta com nada além dele mesmo, né? Então, é uma força, né? Que é uma força aonde a pessoa ela é adquirida essa força pelo amadurecimento dela, né? Então tem um ponto que é assim, né? Vou colocar aqui, né? Que nós somos nós nos construímos, né? E aí tem esse aspecto de Capricórnio que é a solidez, né? Então vamos dizer assim que o tempo, né? O tempo, como eu falei, o tempo é misterioso, né? Então é assim, aquilo que nós vemos dentro da nossa realidade, que é o que nós somos de fato capazes de fazer, quando nós vemos uma ausência, no lugar de lidar com aquela ausência como uma falta que fulano não me deu, ciclano não me deu, a vida não me deu, você pode construir. E a gente só constrói no tempo, né? E só constrói com muita firmeza. Então Capricórnio quer dizer assim, aquilo que é construído, ele se torna sólido, ele se torna firme. Então dentro desse momento que nós estamos, né? Porque tem assim, eu falei aqui do tempo, né? O tempo, ele é feito de instantes, o tempo é feito de momentos. Então se no momento que a gente identifica alguma coisa e se determina a conquistar aquilo, no mesmo instante a nossa vida já começa, a nossa realidade já pode começar a mudar. Mas a gente vai ver o resultado daquilo ao longo do tempo. Então, por isso que é um trabalho de Capricórnio, que ele é assim, de continuidade, de perseverança. Mas é um ponto interessante aqui, que ele é um signo cardinal. Essa perseverança não é de manutenção. Essa perseverança é de agir sempre dentro de um novo degrau, dentro daquilo que nós estamos querendo conquistar, entendeu? Então, se observar e na oportunidade que surgir aquela teste da vida, porque a vida nos testa, né? Aquele teste da vida para ver se aquela falha de caráter vai se apresentar, é você ter uma ação que afirma uma nova realidade na tua vida, um princípio que você está tornando presente na tua vida, que aquilo você quer construir na tua vida. E por ali a gente vai dentro dessa ação que ela é contínua, não no sentido de que nós vamos dar continuidade àquele movimento, é contínua, que ela é sempre constante. Nós precisamos estar sempre dentro desse movimento de autoobservação e validação constante do nosso caráter, de quem nós somos, da nossa capacidade. Então, por isso ele é um signo que ele traz assim sempre um rigor, né? Ele é um signo de rigor.
Então tem assim, né, um trabalho que é o tempo, né, quando ele fala assim, chega um tempo, o Capricórnio é um tempo de disciplina, não de suavidade, é um tempo de rigor, é um tempo da gente colocar uma regra e obedecer aquela regra, né, que a gente se impõe, para que a vida mais adiante não traga aquela regra para a gente. Porque quando a gente diz assim, a correspondência de dentro e fora, a realidade que a gente constrói, é isso. Aquilo que a gente não construiu, a vida vem e traz aquela regra para nós. Então, se a gente já está trazendo a regra para nós, a vida vai trazer uma resposta, que é uma resposta àquele esforço que nós estamos fazendo, né? Então ela já traz um resultado da regra. Ela não vai trazer a regra, ela vai trazer um resultado da regra, né? E o resultado da regra é a construção, né? Então, quando ele diz assim, pouco importa, pegando de novo aqui o texto, né? Pouco importa a velhice. Pouco importa vem a velhice. Que é a velhice? Teus ombros suportam o mundo, e ele não pesa mais que a mão de uma criança. É isso, né? Então é assim, quando a pessoa está comprometido com algo que ele se dispõe a realizar, esse comprometimento torna todo o esforço e esse peso do trabalho leve. Então por isso que ele diz, não pesa mais que a mão de uma criança. É leve porque você está comprometido com aquilo. Então você não vai reclamar daquela adversidade, ou daquele esforço, ou daquela disciplina, ou daquela severidade da situação. Porque você está comprometido, você trouxe a responsabilidade para si. Então é a responsabilidade de construir a tua própria realidade, você trouxe para si. A partir daí, as condições que externas, elas não vão ser pesadas, pelo compromisso que você trouxe para si mesmo. Mas isso é possível pelo amadurecimento da gente saber lidar com as nossas próprias limitações, né? Então, e também quando ele fala assim, não pesa mais que a mão de uma criança, é porque existe uma relação de Capricórnio pelo ponto do meio do céu, da casa 10, com o futuro, né? Que é aquilo que eu disse, a gente vai trabalhando ao longo do tempo e nós temos uma carreira, e mais adiante a gente vai ser visto, né? Mais adiante é no futuro. Então o Capricórnio tem isso, daquilo que ele está construindo, servir as próximas gerações. Então aquela construção, ela é uma construção que ele está de tal forma comprometido, ele está de tal forma dedicado a construir, que aquilo vai ser tão bem fundamentado que vai durar no tempo e as próximas gerações elas vão usufruir disso, elas vão se beneficiar disso. Então quando ele fala não pesa mais que a mão de uma criança, é que ele está também, esse esforço todo é por tudo que ele vai deixar no mundo para as próximas, para os próximos tempos, para os tempos que virão, né? Então é um ponto que ele traz aqui que é assim, né? Ele fala assim, pouco importa que venha a velhice. O que é a velhice? Teus ombros suportam o mundo e ele não pesa mais que a mão de uma criança. Então ele junta no tempo a velhice e a criança, né? Então ele junta no tempo essa escala, que é a escala daquilo que está sendo provido, nascendo a cada instante naquilo que nós fazemos no agora, né? Então a criança tem isso. A criança, ela representa aqui na poesia isso, aquilo que nós estamos, toda semente que brota com tudo que nós semeamos. Então existe uma sequência do movimento. E Capricórnio, ele é um signo que ele está ligado também à velhice, no sentido assim de aquilo que perdura no tempo, né? E é uma coisa interessante, as pessoas que são de Capricórnio, né? Elas aprendem a ser crianças. E vocês já devem ter ouvido falar isso, né? A pessoa nasce velho
e vai aprendendo a ser criança. Ela nasce com toda uma carga de responsabilidade que ela já traz com ela, e ela é uma coisa muito assim comum às pessoas que são de Capricórnio, ou que têm crianças que são do signo de Capricórnio, ou as pessoas que são de Capricórnio, lembrando da sua infância, elas aceitam de uma forma muito boa, vamos dizer assim, pacientemente, os limites que são impostos a ela, os limites, a severidade que são impostas a ela. Ela aceita aquilo, ela tem paciência com aquilo, ela se relaciona bem com os limites, porque já faz parte desse aprendizado, dessa dimensão que ela vem se desenvolvendo. E ao longo do tempo ela vai ficando mais espontânea, mais criança, no sentido de viver a vida com mais leveza, com mais alegria. E normalmente também acontece delas também ficarem mais bonitos quando tem mais idade. Isso é uma coisa boa, né, cara? Na medida que elas vão envelhecendo, elas vão ficando mais bonitas. E normalmente essa criança ela vai ficar mais evidente no segundo retorno de Saturno, que ele vai acontecer aos 58, 59 anos, né? Então, também um segundo retorno no segundo retorno de Saturno, também a gente tem aí um novo momento de amadurecimento, onde está havendo uma consciência, né, daquilo que a pessoa construiu ao longo de toda a vida dela, né? Na próxima estrofe, mas na estrofe seguinte ele fala assim: as guerras, as fomes, as discussões dentro dos edifícios provam apenas que a vida prossegue e que nem todos se libertaram ainda. Então aqui ele está colocando que toda essas dificuldades, né, quando ele coloca assim, né, a guerra, as fomes, as discussões dentro dos edifícios, ou seja, as dificuldades, as resistências, os conflitos gerados através da dificuldade da pessoa lidar com a própria realidade, mostra que a vida prossegue. Isso quer dizer assim, a vida ela não vai passar a mão na cabeça de ninguém, ela não vai diminuir o ritmo das coisas. A gente tem essa noção de que o tempo está mais rápido, que o tempo está mais né, assim, está mais lento, está mais rápido, que a gente fala, não, o dia não tem mais 24 horas, mas é por essa pressão subjetiva do tempo. Porque uma das coisas, né, por que a astrologia usa o céu como orientação? Porque os ciclos eles são perfeitos. O perfeito quer dizer, eles se repetem dentro de um período de tempo perfeito. Então o tempo está transcorrendo dentro de um ciclo que ele é natural, né? Então, e a vida prossegue dentro desse ciclo que é natural. E na medida que a gente vai se relacionando com o tempo, como eu falei, de uma forma positiva ou negativa, na forma positiva a gente vai fluindo dentro do tempo, e o tempo ele é um construtor, né? Então é assim, aquele ponto, né? A gente tem uma coisa interessante e correspondente, porque a astrologia ela é viva, né? Então vamos dizer assim, a criança ela nasce aos 9 meses, né? Então 9 meses, a gente tem aqui até o próximo signo é Capricórnio, então vamos dizer assim, ela está construída, um corpo, né? Perfeito, no tempo de 9 meses, né? Então existe um ciclo natural de construção. E Capricórnio, as pessoas de Capricórnio, eles têm uma conexão com o tempo que é muito interessante, porque eles têm uma conexão com o tempo no sentido do passo a passo que eles precisam dar para chegar a uma determinada conquista, a uma determinada realização com determinada idade. Então eles têm essa natural cronologia, né? Eles fazem um cronograma da vida deles. E esse cronograma eles vão seguir de uma forma muito regrada, muito disciplinada em relação a isso, né?
E na medida em que aqui, quando ele coloca assim, né, prova apenas que a vida prossegue e nem todos se libertaram ainda, o que ele está querendo dizer? Nem todos se libertaram ainda dessa realidade externa, estabelecer a sua realidade pessoal. Porque lembrem que quando eu falei, né, Áries, ele é um signo que ele dá o ascendente, ele dá o início de um caminho. Áries é o início, é o primeiro passo de uma caminhada. Essa caminhada é a caminhada da gente se autorrealizar, cada um de nós tem um caminho. Então aqui dentro de Capricórnio é a gente saber essa medida, até onde nós estamos nos desenvolvendo, que nós estamos tendo o poder, a maturidade, a capacidade de construir a nossa própria realidade, ou não, ainda nos falta, e a realidade externa impõe uma realidade para nós. Então quando ele fala assim, nem todos se libertaram ainda, é dessa realidade externa que impõe para ela uma realidade pessoal, e que vai gerar discussões dentro dos relacionamentos, estados de depressão, estados de reclamação, de insatisfação, porque a vida não está da forma como a pessoa quer que esteja, ou que ela está trabalhando, mas que ainda não chegou aquele tempo, e ela precisa trabalhar com aquilo que está ausente. Então isso é uma coisa muito importante nessa dimensão de Capricórnio, de identificar aquilo que nós não construímos, não desenvolvemos, estamos imaturos e precisamos amadurecer para construir a nossa própria realidade, né? E aí ele finaliza dizendo, alguns, achando bárbaro o espetáculo, prefeririam os delicados morrer. Chegou um tempo em que não adianta morrer. Chegou um tempo em que a vida é uma ordem. A vida apenas, sem mistificação. É bonito isso porque ele finaliza a poesia novamente com chegou um tempo, né? Então ele volta a falar do tempo. Ele volta a falar de que o tempo nos está impondo um amadurecimento e que nós precisamos lidar com aquela realidade sem se vitimizar, sem, né, sem lidar com aquilo que nós preferimos, e sim saber lidar com agora, com a realidade, com o que está acontecendo, saber trabalhar com agora, porque a vida é uma ordem, né? Isso é muito bonito quando ele diz a vida é uma ordem, né? Ele está dizendo a vida é maior, a vida se impõe. Então quando ele diz a vida é maior, ele fala do valor real da vida. E o valor real da vida não é só eu satisfazer os meus desejos. O valor real da vida é a gente ocupar um lugar dentro da sociedade e fazer uma diferença dentro desse tempo que nós nascemos e que nós estamos lidando com condições que são condições que já foram estabelecidas quando nós nascemos. Mas nós somos um agente de transformação da própria sociedade. Então nós não devemos nos vitimizar ou preferir isso ou aquilo. A gente precisa encarar, né? Encarar, olhar de frente, olhar frente a frente, olhar a gente de frente a frente, olhar nossa realidade de frente, de cara, encarar e falar, cara, encarar cara, né? Encarar a nossa própria cara e falar, é isso aqui que eu tenho que corrigir, é isso aqui que eu tenho que me disciplinar, é isso aqui que eu tenho que saber lidar, é isso aqui que eu tenho que ter paciência, é isso aqui que eu tenho que ter uma não é bem uma conformação, é uma resignação, saber me resignar do trabalho a ser feito, porque aquela é a realidade que me é imposta e que é preciso eu trabalhar com ela para eu amadurecer, para eu me desenvolver, para eu me crescer, para um dia eu ser uma autoridade naquele lugar e poder contribuir com a sociedade. Então quando ele diz assim, a vida apenas, sem mistificação, ele fala, chegou um tempo em que a vida é uma ordem, a vida apenas, sem mistificação, a vida apenas sem a gente lidar com aquilo que nós queremos que seja, mas que estamos vendo que não é.
Então é a vida apenas sem mistificação, é a vida do agora, é entrar em contato com o agora, esse presente. O que eu tenho nesse presente? O que eu tenho agora? Ah, não é aquilo que eu quis construir e agora eu não tenho, então não. O que você pode construir, você tem no agora. Essa é a realidade. Né? Então saber aceitar essa realidade. Como nós estamos precisando aceitar essa realidade coletiva. Né? Que nós estamos num tempo do agora, na humanidade, de mudança. E que essa mudança, a mudança significativa desse momento, é a gente saber que existe o conjunto, né? Então é aquilo, é você usar máscara, não é para você só você se proteger. É você saber usar algo que é desconfortável, que é limitante, que é mais que isso está dentro de um conjunto. Você beneficia outras pessoas que você nem conhece. E isso é a tua responsabilidade diante da sociedade, diante de um conjunto. Então Capricórnio também tem, quando ele fala no Capricórnio da autoridade, esse lugar que a gente ocupa dentro da sociedade, em que nós ali, cada um tem um lugar, uma autoridade a ocupar. Mas nós precisamos estar amadurecidos para ocupar esse lugar. Para não se tornar autoritário, que é uma diferença. Né? Porque a autoridade quer dizer você está amadurecido, ciente dos seus limites, e você faz aquilo com disciplina, sem uma contrariedade, com uma resignação, porque você sabe que aquilo vai ser algo que está ligado com o futuro, que está ligado com algo que está além de você. E por isso que Sagitário ele é um signo anterior a Capricórnio, porque ele fala de um horizonte além. Esse horizonte além não é só o meu horizonte. Esse horizonte além é no momento que eu ocupo um lugar na sociedade, com a minha própria autoridade, eu auxilio a trazer um novo horizonte para a sociedade. Isso é cada um de nós, o conjunto de cada um de nós. Né? Então, ele fala desse momento que é, na medida que nós aceitamos a nossa realidade, aceitamos quem somos, nós podemos então trabalhar e principalmente, né, adquirir uma autoridade sobre aquilo que nós estamos cientes, inclusive do que nos falta. Né? Mas estamos construindo, porque o tempo ele é construtor, o tempo nós construímos as coisas no tempo, né? Então são aspectos assim de Capricórnio que é um signo assim em que uma das coisas que a gente mais ouve falar é assim, Capricórnio é muito focado no trabalho, né? E de fato, porque o tempo para ele é precioso. Ele sabe que o tempo é precioso, ele sabe que no tempo a gente está construindo as coisas. Então, e isso não é uma sabedoria racional, ele sabe porque ele tem essa conexão com o tempo, como eu falei. Então, uma das coisas para Capricórnio ele quer fazer bem feito porque ele não quer repetir aquilo. Porque se ele tiver que repetir é perda de tempo, o tempo passou. Então ele tem essa ciência, esse sentimento, essa conexão com o tempo de que o tempo passa e que tudo que nós fazemos no tempo nos traz uma realidade. Então vamos dizer assim, aquilo que você não fez lá atrás vai te trazer uma realidade de agora, né? Então aquilo que faltou lá faz parte da tua realidade de agora. Então ele tem essa conexão com o tempo de que o tempo ele precisa ser sempre útil, ele precisa estar sempre ativo dentro de algo que vai trazer a ele uma presença de algo que ele está buscando. Então ele tem essa conexão com o trabalho, né? Agora, é uma coisa importante também a gente ver assim, né, esse trabalho, como eu falei, né? Porque existe o trabalho, que é o trabalho onde automático, vamos dizer, né? Então ele acredita que se ele trabalhar 14 horas por dia,
ele vai construir uma melhor uma realidade, uma sua realidade pessoal, né? É aquilo que eu falei na pergunta, né? Você constrói sua própria realidade. Então ele acredita que se ele trabalhar 14 horas por dia, 18 horas por dia, ele vai construir a sua própria realidade. Mas depende da forma como ele está se relacionando com o trabalho. Porque se ele está se relacionando daquela forma que eu falei lá atrás, negativa, esse trabalho que ele vai fazer vai ser aquele trabalho onde ele está dentro de de um padrão automático. E onde a sociedade ela imprime esse padrão a ele. Então ele busca a conquista de um status social. Isso faz com que ele faça aquele trabalho mecânico. Então ele vai trabalhar 18 horas por dia. Mas como ele tem aqui o trabalho está ligado a uma obrigação e a um status onde ele vai ter aquilo que a sociedade diz para ele que é uma pessoa bem-sucedida, essa é uma forma onde ele pode trabalhar 18 horas por dia e chegar no ciclo de Saturno de 27 anos, 28, 29, no ciclo de retorno de Saturno 58, 59 anos e se frustrar. Então, o tempo é isso. Quando a gente diz assim, a vida não passa a mão na cabeça, o tempo só nos frutifica aquilo que nós fazemos. A forma negativa é nesse sentido de que ele trabalha exaustivamente, mas ele não está construindo o seu ser. Entendeu? O que é construir o seu ser? A sua autorrealização. Porque quando o trabalho está ligado à autorrealização, todo aquele esforço que ele faz, ele traz a existência do ser, de quem ele é. Então, aquela autoridade que eu falei, ela se estabelece de uma forma natural. Ele naturalmente vai adquirindo uma autoridade perante os outros. Mas quando não é assim, é esse trabalho que eu falei, em que ele está exaustivamente, mas ele está dentro do ter e não do ser, ele está buscando conquistar uma autoridade dentro de um cargo, dentro de um lugar dentro da sociedade. Mas aquilo pode não estar conectado com quem ele é de verdade, com o ser dele. E quando chegar esse ciclo, que é esse ciclo onde o tempo vem nos mostrar a nossa realidade, ele pode ali se deparar com uma frustração, ele pode ali se deparar com uma ausência, de que aquilo não significa nada para ele. Ele conquistou, ele é uma pessoa que ele tem uma boa renda financeira, ele tem um status, mas ele não tem significado aquilo para ele. Ele não está feliz como ele achou que ele estaria, né? Ele não está realizado como ele achou que ele estaria. E se acontecer isso, corrige. É isso, 58 anos, né? Faz novos planos, corrige, vê o que falta, conquista, né? Porque esse se deparar com a nossa própria realidade é duro, é um tempo duro, né? Então você vê essa poesia, ela é uma poesia forte, ela é uma poesia dura, ela é uma poesia que ela traz esperança, mas ela traz esperança em cima de uma realidade que ela é dura. E Capricórnio é isso, é trabalhar com esse esforço, né? Esse esforço de se superar para se autorrealizar. Então tem essa chave no trabalho, porque o trabalho aqui é chave, tanto numa relação com o tempo positiva como negativa, a pessoa vai trabalhar muito, o trabalho é chave, né? Porque quando a gente diz assim, né, um trabalho, né, lá no tempo, né, quando iniciou a Revolução Industrial, a gente se usava, né? Falei a gente por uma memória aqui, mas se usava uma expressão para trabalho que era ofício. Então a pessoa tem um ofício, e o ofício que era artesanal era passado de pai para filho, né? Então a pessoa que era sapateiro, o filho era sapateiro, o neto era sapateiro, aquele ofício artesanal, aquela ciência era passado de pai para filho, né? E daí vem um outro termo que é chamado o sacrifício, né? Que é quando a pessoa ela tem um trabalho que ela não se realiza
e porque ela ali não expressa um talento que ela tem, ela não expressa o seu ser, como eu estou falando aqui. Então aquele trabalho para ela não é ela não está ali fazendo um ofício, ela não está trazendo ali uma realização de um talento que ela possui. Ela está ali sentindo aquilo como um sacrifício. Então o trabalho passa a ser um sacrifício, né? Que é algo muito comum na nossa sociedade, a pessoa ver o trabalho como um sacrifício, né? Mas Capricórnio, ele tem uma relação de compromisso. Então o trabalho para ele é uma autorrealização. Então é importante isso, dentro dessa autorrealização, você examinar ali como que esse trabalho está sendo, né? Se você está conseguindo ali construir a tua realidade, aquilo que você quer viver, né? O que quer dizer isso, construir a própria realidade? É você expressar quem você é na tua vida. É isso. E isso vem através dessa dimensão de Capricórnio, que isso é feito com esforço. Então, vamos dizer assim, a gente expressar quem a gente é na própria vida é preciso compromisso, disciplina, firmeza, esforço, resignação, paciência, do tempo de adquirir uma determinada capacidade, de adquirir alguma correção no nosso caráter, para a gente poder chegar a gente se expressar e essa ser a nossa realidade, né? Então isso é uma construção, ao longo do tempo. Isso é uma construção que vem por uma atenção permanente ao nosso trabalho, né? Atenção permanente ao agora, né? O que nós estamos fazendo agora e que esse agora está construindo o nosso futuro, né? Então é o valor, né? O valor do agora, o valor do tempo, porque o tempo é sempre agora. Mas, ao mesmo tempo, eu posso dizer assim, o agora é construído a cada instante. Então a gente tem esse poder da construção dentro do tempo, a todo instante, e que é aquele ponto, né? A gente vai amadurecendo. Na medida que a gente vai amadurecendo, a gente vai sabendo lidar melhor, a gente vai tendo mais consciência, a gente vai tendo mais habilidade para a gente poder trabalhar com os nossos próprios potenciais, identificar, trabalhar, saber medir com o que tem externo e aperfeiçoar. Então, aperfeiçoar é uma palavra de virgem, né? Então, esse ciclo todo que eu falei aqui, dentro a construção da realidade, na verdade nós temos os 3 signos que são de terra, que signos que falam do concreto, da realidade, né? A Capricórnio vai falar da realidade. Agora, a realidade que nós vivenciamos, ela é o resultado de como nós trazemos para a nossa vida os nossos valores e como nós nos aperfeiçoamos diante das capacidades que temos para desenvolver nosso potencial e transformar isso numa expressão da nossa capacidade dentro da sociedade e contribuir. E isso se torna uma realidade, né? Dureza, né? E maravilhoso ao mesmo tempo, né? Porque, vamos dizer assim, as condições que nós lidamos ao longo do tempo, né? Que não dependem exclusivamente de nós, porque nós vivemos dentro de uma sociedade que tem uma economia, que tem uma consciência coletiva, que tem como esse momento que nós estamos, né? É uma forma, né, que a própria vida traz e que nós todos aqui, que estamos vivos nesse momento aqui, estamos tendo essa lapidação da vida, né? Como que nós vamos expressar quem somos, né? E também assim, né, conforme as nossas escolhas, mostrar o nosso caráter, né? Se nós temos um caráter que ele está mais amadurecido, mais colaborativo ou não, né? Mais individualista, mais egoísta, é o momento que nós estamos dentro de uma prova mesmo. Então, nesse ano, todos nós passamos por uma prova de conduta, né? De conduta.
de conduta diante do coletivo e de caráter diante das nossas escolhas, como que nós escolhemos, né? Ele é o 10º signo, né? Então, como eu falei, é o 10º, esse lugar 10 que abre uma dezena, né? É ele que faz com que esses horizontes que nós abrimos em Sagitário se tornem uma realidade para nós, né? Então ele é um grande realizador. Capricórnio tem a força da realização. Isso é uma coisa muito poderosa. Vamos ver agora como nós temos ele no nosso mapa, né? Então eu vou fechar aqui e vou abrir para a gente falar das casas, tá bom?